Abra a tua Bíblia em Mateus 12. Diz assim o texto sagrado, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Abra a tua Bíblia, Isaías 42. Isaías 42, 1 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha a terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Parecido o texto, né? Tem só 750 anos de distância de um texto para o outro. A salvação é algo extraordinário. Quando a gente pensa em salvação, muitas vezes a gente não consegue aferir exatamente sobre o que está tratando, porque se torna algo muito comum para nós. Desde que a gente entra na igreja, talvez uma das primeiras coisas que você ouviu ou ouve é sobre salvação. Então a gente sendo salvo, tudo isso é maravilhoso, tudo é esplêndido, mas quando nós pensamos na salvação, nós precisamos ligar no Salvador. Jesus significa Salvador, o seu nome, origem grega, Josué, que vem da origem hebraica, Salvador, Salvador, algo extraordinário mesmo. Isaías vai profetizar mais de 7 séculos atrás, algo que aconteceria. Ninguém profetizou tanto acerca do Messias quanto Isaías. Ele é chamado o profeta messiânico. Há quem afirme que Isaías é uma Bíblia até, né? Os primeiros 39 capítulos voltados mais para Israel, os outros voltados para a igreja. E Isaías vai trazer aquele texto que lemos aqui. Aquele texto que está referido aqui. É algo maravilhoso. Interessante que aqui, tanto Isaías quanto o texto referido vai falar do servo. Servo sempre foi uma palavra que diminui as pessoas. O servo é uma palavra um pouco melhor para escravo, para alguém que está sujeito a outro ou outrem. Mas o texto vai tratar Jesus como servo, que era escolhido, que o Pai faria repousar sobre ele o Espírito Santo, ele anunciaria juízo aos gentios, e vai falar que ele não gritaria, não usaria a internet, não teria o WhatsApp, nem Facebook, né? Teria nada disso, mas ele faria ouvir a sua voz. Nem microfone tinha na época, não tinha caixa de som, não tinha mesa de som, não tinha uma máquina para filmar e você assistir ao vivo aí na tua casa. E vai terminar dizendo que no nome dele os gentios esperariam, isso aqui também é sintomático. Então é um texto lindo, porque é muito literal daquilo que o Senhor falou por meio do grande profeta Isaías. Jesus vem cumprir isso aqui, ele vem cumprir. O que o Velho Testamento prometeu, o Novo cumpriu. O que o Velho Testamento anunciou, aconteceu no Novo. Essa cumplicidade, Velho e Novo Testamento, é esplêndida. A gente pensar do texto de Gênesis e Apocalipse, seria impossível que um homem só conseguisse fazer a sintonia. Você imagina em torno de 40 autores em épocas diferentes, pessoas de idades diferentes,
pessoas de culturas diferentes. Se não fosse a unção do Espírito Santo, não aconteceria. Quando eu vejo textos do Velho Testamento se cumprindo tão literalmente, no Velho, eu fico impressionado como a Bíblia é valiosa, como é o Salmo que está sendo estudado, vai ser completado no próximo domingo. A riqueza de detalhes daquele Salmo com relação ao que aconteceu com Jesus. Tantos outros textos, Isaías 53, um retrato daquilo que aconteceu na cruz, que é indiscutível. E esse texto mostra aqui uma salvação esplêndida, para o contexto da época, um tanto incompreensível para os incrédulos. Diga assim: a grande salvação de Jesus. Eu fiz questão da gente enfatizar Jesus. Nós precisamos falar de Jesus, irmãos. Nós precisamos falar dele. Somente Ele, que é Deus, sempre foi, sempre será, seria capaz de um ato semelhante, vir ao mundo. Como é que uma pessoa que vive numa glória esplêndida vai deixar tudo aquilo para vir ao mundo e viver os nossos dilemas, problemas, necessidades? Somente o dono do amor poderia fazer isso. A pessoa mais resignada que já apareceu. É abrir mão de tudo de bom para tudo de ruim, tudo de gostoso para tudo difícil. E Ele fez isso. E esse texto é rico. Nós vemos aqui a sua grande salvação. Diga assim: Ele salva gente de todas as raças. Versículo 18: eis aqui o meu servo que escolhi. É uma aprovação de Deus, mas ao mesmo tempo está mostrando alguém que se submeteu a esse serviço. O meu amado, amado porque ele vem e obedece e faz tudo certo, em quem a minha alma tem prazer, se compraz. Isso é profundo. Farei repousar sobre ele o meu Espírito. É o Deus Espírito Santo, e ele anunciará juízo aos gentios. Quando a gente fala gentios hoje, significa gentes, ou raças, ou nações, incluindo o Brasil. Hoje não é nada tão significativo. Naquela época era impensável. O judeu vai passar a vida ali, depois de mais de 1000 anos, de uma história diferenciada. Aquele povo vai ter certeza que somente eles, judeus, eram escolhidos. E que Deus tinha o propósito de salvá-los, ia salvar judeus. E desde Abraão, a promessa de Abraão era para eles, ia salvar judeus e mais ninguém. O povo da Síria, do Líbano, do Egito e do mundo de então, não tinha chance de salvação. Alguém pode falar, mas tinha uns prosélitos que iam para lá. Era uma situação ainda que os judeus aceitavam com reserva. Pessoas estavam ali, né, como aqueles gibeonitas, que tem aquele acordo lá atrás, no tempo de Josué, e tem um acordo, eles passam a morar ali, e com o passar dos anos, eles viram judeus, eles viram israelitas. Lá na frente dá um ataque de loucura, de opressão no Saul, ele manda matar o gibeonita. Quando ele resolveu matar alguém, ele pensou: quem que eu vou matar? Os filisteus? Não é fácil, mata os gibeonitas, expulsa tudo da terra. E se eles existirem, matam. Ele vai ter uma consequência lá na frente, ele vai perder gente da família. Depois que ele morreu, lá na frente ele tem uma consequência. Porque os gibeonitas não era verdadeiramente o sangue deles, mas se tornaram, eles vão viver ali desde Josué até Saul. Olha o tempo que eles vão viver. Mas mesmo assim é o seguinte: depois de mais de 100 anos, não adianta, eles não entendiam dessa forma. Quando olhava para alguém que não era judeu, eles pensavam assim: eis aqui alguém que não é de Deus. Não é de Deus. Agora vem Jesus, andando, trabalhador Jesus, né? Como era trabalhador Jesus? Ele me impressiona, ele só trabalhava, né?
Quando eu acho que eu estou trabalhando muito, eu olho para Jesus, eu falo, misericórdia, Senhor, estou trabalhando pouco. Ele trabalhava. Naquele tempo ele não tinha um carro bom para andar, avião, nem sonho. Tinha que andar a pé. De repente aparecia um jumentinho para ele entrar em Jerusalém, ele estava no lucro no jumentinho. Mas ele vai andando como servo, ele se faz servo. Ele se faz servo. Ele opta por nascer numa situação até deprimente, junto a animais. Ele nunca teve uma casa, um lugar certo para morar. Até a túnica que eles vão repartir lá na morte dele tinha sido ganha. Jesus, nem a cruz também não era dele, era nossa, né? O túmulo foi emprestado por José, aquele José bom, ali que era do Sinédrio, mas era gente boa. E tudo de Jesus foi assim, então ele se apresenta como servo. Mas quando ele vai fazer a mensagem, ele faz a mensagem seguinte: gentios. E quando um gentil chegava e falava assim, eu vim para os judeus, eu vim para trabalhar os judeus. Mas o grande alvo dele era salvar o mundo. O Senhor queria salvar o mundo. O objetivo dele era salvar gente de todos os lugares. Salvar. Ele queria salvar, ele queria preparar ali 12, 70, preparar 120, preparar gente para realizar uma obra exponencial no mundo. Mas tudo aquilo ele queria fazer com muito amor, com muita compaixão, além da sua inerente unção. Então ele veio para salvar a gente. Então ele vai dizer, eis aqui, profecia de Isaías, o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma tem prazer. Farei repousar sobre ele o Espírito. Interessante, como diz Filipenses 2, ele esvazia-se de si mesmo. É muito difícil a gente entender Jesus fazendo toda a obra dele pelo Espírito Santo. Lucas 4 deixa bem claro. Tudo que ele faz pelo Espírito Santo. Ele abre mão, ele nunca deixou de ser Deus e nem poderia deixar de ser, era o Deus encarnado. Mas tudo que ele faz é pelo Espírito Santo. Então, quando ele sofre na cruz, ele sofre mesmo, porque a sua parte humana, Jesus não é 50% Deus, 50%, era 100% humano e 100% Deus. Então, a sua parte humana vai sofrer, a sua parte humana agora é cheia do Espírito Santo, e ele vai fazer. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ele é batizado ali por João, no rio, ele é cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto, onde ele vai ficar 40 dias em jejum. Então tudo aquilo mostra que ele vai ser o segundo Adão na terra. Ele chega na mesma condição, ele não tinha pecado, como o primeiro também não tinha. O primeiro cede ao pecado, é vencido pelo pecado, pelo diabo e morre. Jesus não, ele vence o pecado, vence o diabo, todas as tentações, e ele vence a morte, e ele nos dá vida por isso. Mas ele, todo momento, ele preocupou com todas as raças. Todas as raças. Ele queria salvar o mundo, ele queria salvar Maringá. Ele pensou lá na frente, Maringá vai ter uma igreja que vai estar num dia de chuva, bem chuvoso ali, me cultuando. Mas ele queria nos salvar, isso é lindo, isso é maravilhoso. Ele pensou em nós. Ninguém pensa em Deus sem um toque do Espírito Santo, isso é fato. Mas ele pensou, antes da gente existir, ele pensou em nós. É uma salvação maravilhosa, algo esplêndido. Vamos lá, a grande salvação de Jesus. Diga assim, ele salva quem tem o coração aberto às suas palavras. O versículo 19 diz, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá das praças a sua voz. Nem o Malafaia conseguiu se controlar, que ele grita bastante. Malafaia grita. Jesus nunca gritou, também não contendia. Apesar da obra ser do Espírito Santo, ele queria, e aí o calvinismo exacerbado enlouquece comigo, né? Eu preguei duro na Assembleia contra isso. Vocês precisam ouvir minha mensagem na Assembleia, né? Se eu fosse vocês, entravam aí, vocês vão gostar, hein? Vocês vão gostar da mensagem que eu preguei na Assembleia Geral. Até eu gostei. Normalmente o pregador não gosta do que prega, eu gostei. Eu gostei da mensagem que eu preguei lá. Os calvinistas exacerbados imaginam que está tudo resolvido. Atenção,
a pessoa vai para o céu. Não vai, não é assim. Ele quer salvar todas as gentes, Ele quer salvar. O Senhor quis salvar, mas Ele queria que a pessoa recebesse o toque do Espírito Santo, sem gritos, sem contendas, sem microfone, sem rede social. Ele queria que as pessoas se quebrantassem. Ele queria ver o quebrantamento nos corações. Por isso que os fariseus, na sua grande maioria, não conseguiu. Os fariseus, apesar de serem religiosos, quando a gente pensa em fariseu, parece uma praga. Não era, não. Era a melhor religião. Entre a época do dia ainda era a melhor. Mas eles estavam longe de uma vida quebrantada. Eles tinham uma vida muito voltada para a lei, sem cumpri-la na sua integridade. Eles tinham uma vida muito voltada para si mesmos, judeus. E eles não conseguiam se quebrantar. Um sobe ao templo ali e vê o publicano orando, e ele fala: por que esse camarada está orando? Esse aí já está... E era judeu, o publicano também era um judeu. Ele fala: esse aí está amaldiçoado. Esse aí já se vendeu para os romanos. Eu jejuo 2 vezes. Jejuo 2 vezes por semana, 12 dias. Tudo aquilo não era errado, mas ele não conseguia se quebrantar. E o publicano fala: Senhor, esse fariseu está certíssimo, eu sou tudo isso aí que ele está falando, mas tem misericórdia de mim. E isso que Deus queria enxergar em ambos. Deus queria enxergar tanto no publicano, quanto que era judeu, como no fariseu, que era religioso, esse quebrantamento. O Senhor quer olhar para nós e quer ver um quebrantamento, aquele desejo, aquele verdadeiro interesse por Ele, aquele interesse. Isso só acontece por obra do Espírito Santo, é fato, não tem como ser diferente. Mas o Espírito Santo não força, Ele não contende com a pessoa, Ele não obriga ninguém. Você pode ouvir o Evangelho 100 anos e não se converter. Outra pessoa pode ouvir o Evangelho uma vez só e se converter. Essa é uma grande realidade. O Senhor quis fazer isso, esse coração. A principal função do Espírito Santo, quando toca numa pessoa, é tentar abrir o coração. E se abrir, como diz Apocalipse, ele vem, ele entra ali, o Senhor ceia com ele, fica. O Senhor entra na vida de quem abre a alma para Ele. Também, se você fechar amanhã, ele vai embora. Não se iluda com isso, não. Uma vez salvo, sempre salvo. Conversa fiada. Salvo não. Se você não ficar firme aí, você perde. Atenção, você está indo, vai perder. Eu conheço muita gente que perdeu e morreu e não teve jeito. Morreu no pecado. Como é que faz? A pessoa vai estar no pecado e foi para o céu, então todo mundo vai para o pecado. Então é o seguinte, tem que se quebrantar. O Espírito Santo fala: estou chegando. Você fala: estou aberto. O Espírito Santo trabalha a tua vida. Isto é complexo, mas é verdadeiro. O Senhor vai trabalhando e vai trabalhando você. O que vai acontecer? Ele vai chegar ali na frente que você vai falar: não, eu preciso me arrepender dos pecados, eu preciso entender que estou errado. E quando você entende dessa forma, o Espírito Santo completa uma obra na tua vida. Aí você vem para Jesus, mas você tem que ficar com Jesus. O Espírito Santo habita em você, mas é possível você perder. Se você ler as cartas de Paulo, você vai entender que é possível. Você pode perder o Espírito Santo. Se você ler Jesus, você vai ver que você pode perder. Você pode perder, então não perca. O quebrantamento tem que ser antes, naquele momento da conversão, e tem que continuar até o arrebatamento. Quando você estiver no céu, aí você não perde mais. Você chegar no céu, não precisa ser quebrantado no céu, porque a gente já vai estar quebrantado por natureza. Mas nós precisamos ter o coração aberto. Deixa as palavras do Senhor falar forte. Você precisa falar: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aberto. Eu estou aberto. Eu estava falando na minha live, se você não está perdendo a minha live, você está perdendo o bênção, viu? Eu estava falando na minha live hoje, no meio-dia, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Só aquilo ali ajudou você, se você ouviu. Ninguém nesse mundo é melhor. Você não é melhor, mas você também não é pior. Nós somos frutos de uma grande obra salvífica de Jesus. Ele nos salvou. E nós, quebrantados que somos, nós podemos agora usufruir das benesses do reino. Mas nós precisamos entender isso, deixar essas palavras. O Senhor não vai contender com você. Se você resolver sair daqui e matar 10 pessoas ali, você vai matar. O Deus não vai te impedir.
resolver adulterar, você vai adulterar. Se você resolver roubar, eu vou, Senhor, Deus não vai. Não se iluda com isso, Deus não vai impedir você de fazer o bem nem o mal. Você vai optar e fazer. O Caim matou o irmão porque quis. O Senhor falou, olha, cabe a você dominá-lo. Não dominou. Tudo tem isso, é o quebrantamento. Nós precisamos nos quebrantar. Tem gente que imagina que existe uma varinha mágica, que toca na pessoa, ele é do capeta, vira uma pessoa de Deus e fala, agora já está no céu. Não está não, você está na terra. Está na terra, é difícil aqui na terra, as tentações são inúmeras, você vai andando por aí, pode ter certeza, você encontra mais capeta do que anjo na tua frente. Isso é verdade. Então o quebrantamento te faz diferente, o quebrantamento te faz pessoa forte. O que vai te ajudar é o Espírito de Cristo em você, mas Ele vai fazer isso se você continuar deixando. A grande salvação de Jesus, diga assim, Ele salva apesar da fragilidade humana. Olha o versículo 20. Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui a gente tem que decorar de verdade. Não esmagará a cana quebrada. Você já viu, a cana quebrada está ali, tudo pisa em cima, lá no mato, lá na lavoura, né? Mas na vida das pessoas isso é fato, né? Tem pessoa que está tão bem, todo mundo abraça, beija e fala, como é que vai? Tem um dinheirinho para emprestar e tal, leva para casa, mas a cana quebrada, a pessoa quando ela se quebra, ela parece que vira leprosa, né? Uma pessoa que desvia, que está mal, ninguém quer ver aquela pessoa, tem medo. Tem gente que tem medo de cumprimentar, que fala, se eu estiver conversando com essa pessoa aí, os outros vão pensar que eu sou tão pecador quanto. Isso é a cana quebrada. A cana quebrada é aquela pessoa que foi caminhando, não deu certo na vida. Tentou até fazer alguma coisa boa, mas não conseguiu. E a pessoa se quebrou. Mas Jesus, Ele não esmaga. Tem gente que esmaga. Nem apagará a torcida que fumega até que faça vencedor o juiz. Irmãos, isso aqui é lindo. Jesus, Ele parece que Ele veio ao mundo mais para as canas quebradas do que para as canas boazinhas ali. Jesus estava numa festa, todo mundo ali, muita festa no templo. Ele vai para o tanque de Betesda encontrar uma cana quebrada, 38 anos ali. Ele é assim, ele encontra leproso, não podia trocar, ele tocava no leproso. Ele parece que se voltou para o coxo, para o aleijado, para o morto. Ele se voltou para quem precisava. Jesus não esmagou a cana quebrada. E um exemplo lindo disso, quando Pedro praguejou, falou um monte de bobagem ali, apesar que ele foi um tanto corajoso, eu tenho uma tese que Pedro não foi o pior, ele foi o melhor, porque os outros, nem para negar, estava ali, ele pelo menos estava ali, né, no pátio. Mas Pedro, quando ele nega Jesus, ele praguejar e falar coisas impensáveis para você. Quando Jesus passa e olha para ele, estava indo de um tribunal para o outro, olha para ele, Pedro se sente uma cana quebrada. Pedro falou, e ele me avisou, eu fui orgulhoso, eu falei, eu não, todos podem negar, eu não vou negar. Pedro sentiu que era uma cana quebrada. Eu neguei, praguejei, eu fiz tudo errado e eu estou acabado. Jesus, Ele não esmagou a cana quebrada, Ele olhou, Ele deu uma olhadinha básica e viu que a cana estava caidona mesmo, e Ele foi embora. Lá na frente, depois de ressurreto, Ele chegou diante da cana quebrada, estava quebradinha, a ponto de querer virar pescador de novo. Quando Pedro falou, eu vou pescar, ele não estava dizendo, olha, eu estou cansado, estressado, eu vou pescar. Não, era uma crise. Jesus tinha morrido na cruz, os demais judeus queriam matar todo mundo que era seguidor dele. Mas naquela hora, Pedro pensou assim, eu sou uma cana quebrada. Eu neguei, ele falou, eu neguei, eu não podia ter feito coisa semelhante. Ele tinha falhado. Muitos chega e esmaga. Tem pessoa que falha, aí aquela pessoa, o líder, chega e pisa em cima e fala, eu te avisei. Chega em cima e fala, você foi fraco. Chega em cima e fala, praguejou. Chega em cima e fala, para onde você foi? O ser humano, ele de si mesmo ele não cobra muito, mas dos outros ele cobra mesmo. Ele tem dificuldade de superar os pecados, a falha dos outros. A cana está quebrada, ele dá uma esmagadinha, depois ele pode até ajudar, mas ele não tem dificuldade de esmagar a cana quebrada, ele vai e pisa.
Jesus chegou para Pedro e Pedro falou, agora eu vou levar uma dura. Quando Jesus chama Pedro para a audiência pessoal, ele falou, como é que o jovem fala? Deu ruim? Como é que é? Deu ruim aqui. Agora complicou. Jesus chegou para Pedro já estava com a resposta. Senhor, não consegui te confessar. Pedro já tinha as respostas prontas. Quando Jesus chamou, ele se preparou. Ele vai cobrar, ele vai falar, ele vai, você. E Jesus chegou para ele, a cana estava quebradinha, e falou assim, você me ama? Você me ama? Eu te amo, você me ama, eu te amo. E terceira vez ele entrou em agonia, o senhor sabe que eu te amo. Jesus consertou a cana quebrada com 3 perguntas, com três negações. Ele tinha estragado a sua biografia de um dos 12. Num momento, numa conversa, Jesus ele levanta a cana que estava quebrada. Hoje é a cana quebrada. E os gentios hoje estão de pé. Você vai em todo mundo hoje, tem uma igreja, está aqui em Maringá, está aí no Paraná, está no Brasil. Você vai em Israel, uma cana quebrada. O pastor Rodrigo foi muitas vezes, eu fui algumas lá, cana quebrada. Você olha para o judeu, não tem nada. Eles não têm vida. Você vai lá na Jerusalém antiga, você encontra os árabes, os muçulmanos, não tem nada. Você olha para os judeus, é igual eles, tem nada também. A única maneira é que eles gostam de andar de terno, bonitinho, os outros não. Mas eles não são diferentes. Israel virou uma cana quebrada, que um dia, mas o Senhor não vai esmagá-la. Ele vai levantá-la e Ele vai governar esse mundo 1000 anos lá em Israel. Mas hoje, o que os judeus se escandalizavam na época, com os gentios estão na frente. E Paulo foi a pessoa ousada. Paulo, ele falou assim, não, eu não vou, eu já trabalhei muito em prol dos judeus, eu vou trabalhar em prol do mundo. Ele pregou na Ásia, pregou na Europa, e pregou, e os gentios ouviram a palavra. Quando ele chega em Roma, ele fica 2 anos naquela casa pregando, e ele tem aquela liberdade, ele faz uma obra linda, ele vai para a prisão, depois ele vai escrever cartas preciosas da prisão, e ele vai ganhar para o Senhor, inclusive, a guarda pretoriana. Então, o evangelho vai para os gentios, então a cana não foi esmagada. Israel hoje está nessa situação. Hoje não, desde o ano 70 da era cristã, Israel é um desastre. Voltou para lá, mas não tem a liberdade, é um país ainda oprimido, mas Deus vai levantar aquela nação de novo. Amém? Então é isso que Deus faz. Os méritos é dele. Do seu nome os gentios esperarão, por quê? Os méritos é de Jesus. Quem criou tudo isso aqui? Jesus. Quem pagou o preço da redenção? Jesus. Quem enviou o Espírito Santo para nos salvar? Jesus. Quem voltará para arrebatar a igreja? Jesus. Quem vai nos dar a vida eterna? Jesus. Tudo é Jesus. É no nome dele que você espera, é no nome dele que eu espero, mas é no nome dele que aquela pessoa que você conhece precisa esperar. Então nós precisamos falar para as pessoas, olha, Jesus quer te abençoar. Jesus quer te abençoar. Jesus quer mudar a tua história. Nós precisamos falar. O ano que vem eu vou lançar um plano legal aqui, eu vou antecipar para você. É um plano de cada cristão ganhar um no ano. Se fosse um numa semana, não era tão difícil. Mas eu vou dar 1 ano de prazo para cada um de nós ganhar um. Sabe que dá 1 ano? Você vai orar, jejuar, evangelizar, trazer para a igreja. 1 ano. Mas enquanto nós não buscamos a cana quebrada no ano que vem, eu quero que você pense nisso. Todo mundo pode e merece ter Jesus. Por quê? Porque Ele fez um esforço sobrenatural. Somente um Deus poderia fazer. E apesar dos nossos deméritos, o ser humano desde Adão e Eva faz tudo de errado. Aí vem a graça do Senhor. E o Senhor nos busca. Em vez de nos esmagar, Ele nos salva e nos concede a vida eterna.